Dos anos 70, 80 para 2022, muita coisa mudou na cena dos ferros de solda. É sobre isso que nós vamos falar hoje e vamos fazer também um unboxing. Então, fica comigo até o fim do vídeo para você descobrir o que tem dentro desta caixa. O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Como eu estava falando, nos anos 70, 80 e 90, até os anos 90, a gente tinha à disposição para os mais abastados ferros de soldado Hikari e para os mais despojados financeiramente, ferros Fame e outras marcas por aí vai. O mundo mudou, estamos em 2022, podemos confirmar e constatar uma vasta variedade de marcas e modelos de estações de retrabalho, não são nem mais estações de solda, mas estações de retrabalho, no qual dispõe tanto de ferro de soldar de alta precisão, que você pode ajustar a temperatura, quanto também de sopradores térmicos que trocam bico. O mundo modernizou bastante, mas nas estações de trabalho, em específico essas mais completas, ainda somos obrigados a dispor da caixa do equipamento para podermos fazer alguma soldagem com alta precisão ou com temperatura controlada. E é justamente aqui que eu venho trazer você para acompanhar comigo esse unboxing. E é justamente deste cara que nós vamos falar. Eu, como vocês já acompanham nos vídeos aqui do canal, tenho uma estação WEP já há 3 anos, funcionando muito bem, obrigado. Tanto a parte de retrabalho em ar quente quanto a parte de solda. Gosto muito do soldador, mas volta e meia preciso fazer algumas soldagens um pouco mais distantes do equipamento. Apesar de eu ter feito uma extensão para poder ligar o ferro de soldar na caixa de controle e alimentação do equipamento, essa extensão dá quase que tempo todo fixa na minha bancada. Então, algumas vezes eu solto a fiação e levo. Muitas vezes é uma soldagem em outro quarto, outro cômodo, ou outro lugar, outro recinto, e não necessariamente eu tenho condição de ficar retirando a estação de retrabalho e solda daqui da bancada. Ainda mais porque ela está montada de um jeito que não sai da bancada. Para isso, vem nos salvar o que eu adquiri essa semana no Mercado Livre. Um soldador autônomo, porém totalmente digital e temperatura controlada. Esses soldadores de alta precisão autônomos, assim dizendo, autônomos, vamos chamar de autônomo porque eles não dependem de uma caixa de controle onde fica toda a eletrônica de alimentação, de sensoriamento da temperatura, enfim, o microcontrolador que faz o controle da temperatura. Nisso eu vou mostrar exatamente para vocês o que eu comprei no Mercado Livre para vocês verem a variedade de produtos que nós temos disponível. Então, dando uma olhada no Mercado Livre, esse é o que eu adquiri. Pelo valor de R$ 88,00, veio com frete grátis, o produto veio de Minas Gerais, trata-se de um soldador pequeno, no qual possui um controle de temperatura agregado. Então, para mim é bem interessante. E a gente vê que existem vários outros vendedores com vários outros preços, e vamos dar uma olhadinha nas especificações do soldador. Ferro de solda 80 watts com ajuste de temperatura digital, tensão, entrada, alimentação de 100 a 130, potência de 80 watts, 50 a 60 Hz, faixa de temperatura 180 a 500 graus, estabilidade de mais ou menos 5 graus. Tipo de aquecimento é um elemento cerâmico, cabo com 1,3 m e 2 botõezinhos. Um botão para aumentar a temperatura, um botão para reduzir, e ele registra a temperatura na memória interna dele após 3 segundos. Lá a gente consegue ver precisão de ajuste na temperatura, a manopla para poder pegar o soldador, display digital, tubo protetivo, a ponta do soldador, que lembra bastante a da minha estação de retrabalho que eu tenho aqui ao lado, minha WEP, modelo 852D. Vamos dar uma olhadinha nos outros. Eu quase comprei uma versão internacional da Aneng. A Aneng tem se consolidado bastante entre os hobbyistas e profissionais de eletrônica como uma boa marca de multímetros digitais e também, aparentemente, de soldadores. Soldador digital. Vamos ver. Ferro de solda digital. Aí temos aí o Aneng, que eu tinha comentado com vocês, já logo na sequência. Kit profissional, outro modelo semelhante ao meu, várias ponteiras, hand kit com mais alguns itens também,
foi que eu falei para vocês, pessoal, no começo. Antes dos anos 80, 90, nós praticamente não tínhamos estações de solda. Então nós tínhamos, para os mais abastados, o ferro Ikari. Para os menos abastados, mais desprovidos financeiramente, que foi o meu caso, inclusive na época, ferro de solda Fame. E tinha um outro que eu herdei do meu pai, que era uma marca que eu nem lembro direito como é que era. Eu lembro que dava para ver as cerâmicas, os aquecedores de cerâmica dentro, e eu achava aquilo muito bacana. O Fame durou durante um bom tempo, e esse ferro de solda não faço a menor ideia para onde ele foi. E aí, depois dos anos 90, começamos a ter as estações de solda, em específico com a própria marca Ikari. E aí, depois dos anos 90 para 2000, com o advento do boom das fábricas chinesas, começamos a ter várias estações de retrabalho, que é o caso da minha WEP, que eu comprei há 3 anos atrás. Aposentei o ferro de solda clássico, que era um Ikari, e passei a utilizar a estação de retrabalho. Mas, como eu disse, o grande problema da estação é que você tem o equipamento de suporte do ferro de solda, sempre agregado. O ferro de solda depende desse aparelho para funcionar. E o aparelho fica enfiado no meio do rack, ali no meio da estante, certo? Então, por isso, eu resolvi adquirir uma outra opção. Então, chega de delongas e vamos abrir as portas da esperança. Não, eu já fiz essa piadinha antes, vai. No outro vídeo aí, deixa pra lá. Esse cara é meio louco. Vamos abrir a caixa e ver como é que veio esse meu ferro de soldar. Passar para a câmera combinada. Este meu ferro de soldar. Vamos ver o que vem dentro, como vem com ele. A gente vê aqui a etiqueta clássica do Mercado Livre, os dados clássicos da etiqueta. Aqui ao lado a declaração de conteúdo, padrão Mercado Livre, sem mais nem menos. Não tem muito o que mais falar. Vamos abrir a caixa. Então, estilete na mão. Vamos abrir por baixo para não cortar a etiqueta. Vamos ver como ele veio e qual é a embalagem desse material. Como ela veio. Caso vocês queiram assistir também algum outro unboxing aqui no canal, eu tenho pelo menos acho que dois ou três unboxings aqui já feitos nesse momento. Eu vou estar deixando para vocês o do LCM300 aqui em cima, nesse cantinho aqui do vídeo, dando uma olhada aqui na câmera pequena, para vocês assistirem o unboxing do LCM300, que é um vídeo bem interessante que eu falo sobre saudosismo na eletrônica, se vale a pena usar componentes antigos para fazer montagens ou não. Aproveitando, é a sua primeira vez aqui no canal? Então, já se inscreva no canal para você poder receber os nossos conteúdos toda vez que sai alguma coisa nova aqui. E também não esqueça de clicar no sininho para você ser avisado toda vez que sai algum vídeo novo. Isso é importante, porque senão o YouTube não passa para você a notificação. E se você gostou do conteúdo, também não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like aí. É muito importante para nós, para a gente poder fazer o canal crescer. Todas essas coisas, o inscrever-se, o sininho e o like. Assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante também. Beleza? Divulgue com seus amigos também. Então, continuando. Abrindo, cortado. Papel. Infelizmente, uma coisa que eu não gostei. Ele vem pelado. Olha só, não vem com embalagem, não vem com nada. Olha como é que veio. Eu espero que não seja usado, né? Mas eu não gostei da embalagem. Usado ele não é, porque dá pra ver aqui. Não veio com manual de instrução. Provavelmente deve ser algum produto tipo OEM. Certo? Então a gente vê aqui exatamente como ele veio. Como ele chegou na caixa. Certo? O cabo. O que dá pra gente concluir que ele é um produto novo é o fato, provavelmente, da ponta aqui estar protegida. Vocês podem ver a ponta aqui. Ok. Ela tá limpinha. O ferro de soldar não tem nenhuma aparência de aquecimento. O jeito que o fio está amarrado, a gente vê que ele não foi utilizado de maneira constante. Ele foi apenas provavelmente testado. Então tudo leva a crer que esse ferro de solda que eu comprei, ele vem, os dois botõezinhos aqui para ajuste de temperatura, os dois botõezinhos, que tudo leva a crer que esse ferro de solda, ele vem na modalidade de bulk. O que é uma modalidade de bulk? Quando você compra lote do mesmo produto, às vezes por questão de redução logística e por questão de redução de preço, eles acabam mandando em embalagem bulk, que é
o soldador vem um assim, o outro assim, um assim, o outro assim. Então eles vêm, tipo, exemplo clássico é caixa de ovo. E você tem uma caixa com vários ovos inseridos na caixa. Pode ser que o ferro de soldar tenha vindo nessa modalidade. Não tem problema. Para mim, o que vai importar, eu gosto normalmente de caixa, eu costumo guardar as caixas, eu tenho um pouco mais desses caprichos. Mas tem produto, isso normalmente para produtos mais duráveis. Ferro de soldar é um item meio que questionável, se ele é durável ou não. Porque você acaba surrando ele no dia a dia. Você acaba queimando o cabo, acaba manchando as pontas, ele fica amarelado, ele fica sujo, né? Usa todo dia. Você não tem todo o capricho e cuidado, né? De manter o equipamento em si. Tem pessoas que não ligam pro uso, joga no chão, cai, quebra. Eu sou uma pessoa mais cuidadosa. Eu tenho tendência de ser uma pessoa mais cuidadosa. Então, normalmente, mesmo itens assim costumam durar. E eu costumo guardar a caixa desses itens até o tempo que eles apresentam alguma deterioração visual significativa. Aí eu acabo abandonando a caixa e jogando fora. Mas para outros itens, né, como por exemplo impressoras, equipamentos, né, multímetro da bancada, etc, eu mantenho todas as suas caixas originais. Scanner que tá aqui, enfim. É uma particularidade minha de guardar as caixas. Agora o negócio é o seguinte, vamos inaugurar este ferro de solda. Vamos lá para a bancada e vamos tentar fazer alguns comparativos com relação à minha estação de solda e vamos ver qual vai ser o consumo dele. Então vamos ver. Vamos fazer alguns testes iniciais. Provavelmente por ser um ferro de solda novo, ele vai dar aquela fumadinha básica. Solta um pouco de fumaça. Então nós vamos colocar o ferro de solda no meu watímetro e a gente vai ver se realmente ele é 80 watts ou não. Eu bem que desconfiei, pessoal, de que o ferro de solda não teria embalagem, tá? Que seria algo suspeito com relação à embalagem. Porque, por exemplo, para você poder embalar um ferro de solda desse tamanho, você precisaria de pelo menos um blister um pouco maior do que isso aqui. E sem falar o cabo enrolado aqui, né? Na parte de trás dele. Eu realmente estava em dúvidas do ferro de solda conseguir caber dentro da caixa. Que até na prática, se você for olhar em relação ao tamanho do ferro de solda em si contra a caixa, dá até dúvidas se ele saiu daqui de dentro. Mas vocês viram que eu tirei ele de dentro da caixa. Porque na prática ele estava enviesado, né? Era assim que ele estava, exceto que ele estava enrolado pelo papelão, né? Papel pardo de embalagem, e assim é o caso. Falado da embalagem, falado de como que ele estava, falado a respeito do ferro de solda, que esse ferro de soldar, este substitui, se ele funcionar ok, direitinho, este ferro de soldar substitui o ferro agregado na estação de retrabalho. Substitui na plenitude. Não sei ainda, mas se eu for considerar o embalo da compra e não realmente a efetividade da coisa, né? Do tipo valer a pena porque o ferro presta ou não presta, para valer a pena se o ferro é bom ou não, e aí, portanto, recomenda-se ou não recomenda, direto no abstrato, pelas ideias da coisa, eu recomendaria naturalmente trocar um ferro Fame ou um ferro Ikari por um ferro controlável, que é o caso desse aqui. Só vou poder dizer para vocês após os usos de algum tempo. Então, provavelmente, algum vídeo, comentário complementar desse daqui, falando a respeito desse ferro de solda, se valeu a pena ou não. Que eu vou, durante um bom tempo, parar de utilizar a minha estação de solda, a parte solda da minha estação de retrabalho, e vou substituir por esse cara, para ver como é que ele se comporta e a durabilidade. Eu não faço a menor ideia. Eu não vi vídeos na internet, eu não li nada, eu não tenho informação nenhuma na minha cabeça para poder dizer. Eu apenas comprei um porque eu achei interessante, achei que ele é bacana e acho que pode me servir e acho que pode substituir. Beleza? Então, por enquanto, a recomendação é não sei. Não sei se compra ou não sei se não compra para você. Então nós vamos ver. O primeiro teste que nós vamos fazer é o teste de derretimento da solda, para ver se a temperatura que ele alcança está ok. Vamos ver. O meu teste básico vai ser no ponto de derretimento da solda. Na estação de solda eu vou aumentar a temperatura, ela começa em 100 graus, vou aumentando, até a hora que a solda começa a derreter.
Beleza? E aí a gente anota a temperatura. E aí vamos fazer a mesma coisa com esse cara aqui. A gente vai aumentar até a hora que a solda começa a derreter também, para confirmar o paralelo de temperatura que o displayzinho aqui mostra para nós, dizendo se realmente presta ou não presta com relação à parte de controle de temperatura. A durabilidade, eu suponho que vai durar, mas vamos ver. Bora para a bancada, as câmeras já estão montadas, exceto a câmera daqui que está um pouquinho torta. Pronto. Estamos aqui com o ferro de soldar na bancada. Então eu vou deixar a câmera, esta câmera, um pouco mais para baixo aqui. A gente pode assistir o ferro de solda funcionando. E eu tenho aqui o meu watímetro ligado. Vocês não conseguem ver, mas ele está na tomada. No momento estamos com 0 watts de potência. Eu vou colocar um amplificador aqui para ele tirar o watímetro da inércia. Para vocês verem, eu vou virar a câmera aqui. E vocês conseguem ver o watímetro que eu estou falando. Tá, por enquanto ele está marcando 0, continua marcando 0. Opa, pronto. Coloquei o amplificador, tiramos da inércia, ele está lendo 7.2, 7.7 watts, que é o PA3000, que é o meu amplificador de teste aqui. Eu fiz isso só para acordar o watímetro. E agora vamos ligar o soldador e vamos ver para quanto vai o soldador em si de potência, que é o primeiro teste para a gente avaliar se essa potência que ele indica de 80 watts, realmente ela é a potência real deste soldador. Então temos a leitura do watímetro. Deixa eu esticar um pouco mais as pernas da câmera. 7.8 watts. Nós temos a câmera medindo. Então aqui vocês acompanham na câmera pequenininha que está aqui ao canto, esta câmera que vocês estão vendo, lendo 7.8 watts. Vamos espetar na tomada, a 7.8 é um carregador de celular ligado nessa caixinha que está aqui ao canto, mais um amplificador. Então é, digamos assim, uma potência residual que eu estou deixando ligada para poder fazer com que o watímetro acorde e a gente consiga medir a potência do ferro de solda. Opa, vamos tirar aqui a capa da ponta. Eu vou fazer o seguinte também, vou colocar o ferro de solda na frente aqui da... Ok? Para vocês verem o que vai aparecer pela primeira vez no display dele ao ligar. Então dá para ver, mas cuidado só para não queimar o multímetro. 3, 2, 1. 350, ele está lendo. Potência subiu para 36, 39, 40, 82 watts, 40 watts, 39, 44, 46, 36. Ele chegou a dar um pico de 80 watts. 37, 31, 40, 43. Ele marcando 350 graus aqui, pessoal. 40. Vocês viram no watímetro que ele bateu. Vamos subir a temperatura e ver se ele registra esse aumento de temperatura também. Subir para 400. Ele desligou o ferro de solda. 40, 50, 40 watts, 33. A fumacinha começando a sair. (40, 30, 40, 46, 43, 34, em 400 graus de temperatura. Muito bom, pessoal. O que nós vamos fazer agora? Ele deu um pico de 80 watts, mas eu não sei ainda se é... E ele pisca também aqui no cantinho, não dá pra ver. Mas aqui no cantinho, eu acho que ele indica que ele está esquentando. Como eu não tenho o manual de instrução dele, não sei se dá pra vocês verem, possui um Czinho piscando aqui, ó. Aqui ao canto. De repente ele despenca, né? De 40 para 8 watts. Ele ainda tá piscando aqui o Czinho. Firmou o C. Não tá mais piscando o C. Então eu suponho que ele esteja aquecido. Agora, francamente, ele diz 80 watts. Eu tenho dúvidas de ser 80 watts, tá, pessoal? Tenho muitas dúvidas de ser 80 watts. Então vamos fazer o primeiro teste antes de derreter,
que é o teste de limpeza na esponja aqui, um teste de limpeza da ponta, e normalmente isso daí derruba a temperatura do soldador, forçando ele a disparar. Vamos ver. O Czinho voltou a piscar, significa que provavelmente ele perdeu a temperatura. Eu tenho minhas dúvidas dele ser 80 watts, tá, pessoal? Apesar de ter marcado um pico de 80 watts aqui. Eu tenho dúvidas. Mas mesmo que ele seja um ferro de 40 watts e for um ferro regulável e ele der conta de soldagens um pouco mais parrudas, pra mim tá ótimo. Ok? Então o que nós vamos fazer agora? Vamos abaixar a temperatura. Apertando ele segura. Apertando o botãozinho ele dispara aqui o ajuste de temperatura. Então eu tô indo para a menor temperatura que ele mostra, 180 graus. Mas ele permanece dando uns picos ainda. Olha lá, 19, voltou para 8, 7, 40, 50 watts, voltou. Quer dizer, ele ainda continua esquentando o ferro de solda. Agora ele despencou para o consumo nominal. Ó, subiu um pouquinho de novo, voltou. Creio eu que ele esteja fazendo alguma manutenção de temperatura, mas bem sutil ao ponto de não poder derreter. Considerando que a solda em si tem um ponto de fusão, em todos os lugares que eu dei uma pesquisada para poder saber qual era a temperatura de derretimento da solda, o que eu tive de informação é que a liga utilizada para essas soldas que a gente tradicionalmente utiliza, elas na temperatura de 183 graus a gente começa a ter ela derretendo. Elas começam a ir para o estado pastoso, como diz aqui o paper do Newton Sebraga, e a fusão total em 235 graus. Ou seja, entre 180 e 230 graus a gente tem a solda derretendo. Então vamos confirmar na bancada se a gente já consegue ver isso. O irônico é que esse ferro de solda novo que eu adquiri, o ponto inicial de temperatura dele é 180 graus. Ele não vai permitir com que a gente perceba o derretimento como eu imaginava fazer no início do vídeo. Mas vamos lá, vamos ver o que vai dar. Já tá ficando amarelada a ponta aqui do ferro de soldar. Está em 180 graus, a minha estação aqui está em 100 graus, então vamos pegar um fiapo de solda tradicional para a gente ver. Então, primeira estanhada nesse soldador novo portátil, ele derreteu em 180 graus, ele conseguiu derreter a solda, derreteu perfeitamente. Aí ó, a solda derretida, certo? Ou seja, está em 180 graus o ferro de solda. O meu, vocês já podem ver o estado do meu ferro de solda, que é da estação. Ele nem evapora a água direito. Vamos subir para 150 graus. 150 graus não derrete. Agora vamos subir para 180 graus. Eu desconfio que o ajuste de temperatura desse ferro de soldar fique um pouco mais do que... Ou a minha estação, em 180 graus, ela não está derretendo. Nem sequer amolece aqui, ó, a pelota de solda que está aqui. Vamos alcançar 200 graus. Vamos ver se eu consigo utilizar esse termômetro aqui. Me lembrei desse termômetro agora. Ver se eu consigo utilizar esse termômetro de alimento. Tive que dar um talento aqui no termômetro porque ele simplesmente estava todo corroído, pessoal. Todo corroído, digo, né? Todo cheio de zinabre. Tudo que você está falando está sendo gravado e será utilizado contra você. Como eu acho que esse meu termômetro culinário resolveu cantar para subir, porque ele está apresentando umas coisas errantes no display, para vocês verem. Não, acho que não vai dar para utilizar ele, acho que ele foi embora. Lamentável. Olha o termistor aqui dele. Fica na ponta. Acho que ele foi embora.
coisas ficam muito temperadas, a gente às vezes esquece pilha dentro. Mesmo a gente que é da eletrônica. Quem nunca? Vamos tentar utilizar o termômetro do multímetro. Vamos ver se essa função funciona, né? Eu retirei o ferro de solda, tá, pessoal? Aí tá só os 9 watts aí remanescentes, 7 para 9 watts. Então vamos ver. (33, 34 graus). Assoprando aqui, a ponta do termopar despenca. A gente vê que o termopar aparentemente está medindo. A temperatura ambiente aqui nós estamos com 28 graus. E o termopar está medindo direitinho. 27,9 na minha estação de mensuração da temperatura e 27 aqui no multímetro. O que é suficiente, né? 1 grau aí de erro tá bom demais. Então vamos lá, vamos encostar no ferro de solda. O meu aqui está marcando para ajustado em 207 graus a estação. Pode ser que essa leitura seja uma leitura dentro do corpo do ferro de solda, né? Vamos fazer um acoplamento? Fazer um acoplamento com um pouco de pasta térmica. Curiosamente, eu nunca fiz isso com a minha estação, hein, pessoal? Então, para mim, é tudo novidade. Pode até ser que a gente tenha alguma leitura errada. Leitura errada, digo, né? Alguma coisa surpreendente. Eu vou pegar aqui na base aqui, ó, do ferro. Estou usando a pasta térmica para fazer um acoplamento térmico melhor. Tá bem próximo. Nós temos uma leitura lá da temperatura em 207 graus. E aqui no termopar nós estamos lendo 204 graus. Bacana. Eu acho que tá uma tolerância bem boa, né? Menos de 10%. Não. 10% seria 20, 5% seria 10. Nós estamos com 2,5% de erro. Ele ainda está aproximando aqui, ó. Acho que podemos considerar como 203, 204, dá uns 4 graus, 3, 4 graus a menos do que o lido. Eu acho que tá bom, poxa. Menos de 5%. 10% é 20, 5% é 10, 2,5% é 5. Opa, tá bem próximo, hein? Ó, 205, 207. Eu gostei. Gostei do resultado do que eu vi. Vamos testar o novato. Vamos testar o novato agora, hein? Vamos fazer a mesma coisa. Vou desligar a estação. O nosso ferro de soldar novato tá aqui. Eu tinha deixado ele de canto, tá desligado. Eu já dei uma estanhada na ponta dele. Todo ferro de solda novo é bom você estanhar logo. Vou jogar um pouquinho de água aqui no pano para limpar a ponta. Tirar a pasta térmica. Então tá de volta no seu berço. Agora vamos fazer a mesma coisa com o termopar. 28 graus, 27,9 lá. Então tá lendo a temperatura ambiente. Aqui ele tá arredondado porque não tem mais zeros. Mas no meu termômetro local nós temos a temperatura bem próxima, 27,9. Nós temos agora no momento 8,8 watts de consumo aqui no watímetro. Vamos ligar o ferro de solda. E ele está registrando 180 graus. Pulamos para 90 watts e voltamos para 45, 70 watts e pulamos para 40. Então a gente vê que ele pode ser que realmente ele alcance 80 watts sim, viu, pessoal? Uma hora a gente faz um teste de derretimento dramático aí de solda para ver se ele dá os picos. Tá piscando, eu já vou besuntar de pasta térmica aqui, do mesmo jeito. Pasta térmica passada. Então nós estamos com leitura de... Já estabilizou o Czinho. 180 graus de leitura. Termopar encostado. Ele pulou para 212, 210 graus de temperatura. Um pouco a mais do que o lido no display. A gente vê que o ferro de soldar, mesmo o portátil com display e tudo mais, etc e tal, ele tem um erro aí de leitura. Então 180 para 212, nós temos 30 graus aí de erro. 10%, 18, agora está descendo, aí está flutuando, 211, 210, 210, vamos considerar 210. 210 para 180 são 30 graus. 180, 10% é 18. 20%, 36. Então nós estamos entre 10 e 20% de erro. Vamos para 250 graus. Subindo para 250.
Aqui indica que ele está esquentando, o Czinho piscando. Potência de 30 watts. Temperatura não está alterando tanto. Agora começou a modificar. Continua subindo. Aqui estabilizou a temperatura. Nós estamos entre 10 e 20 graus de erro flutuando aqui, para mais. Então 250 lido no display e ele me mostra 268, 260, 270, agora disparou 280. Alcançamos 30 graus de erro de leitura. Voltando para 270. Pessoal, a gente pode ver que o ferro de solda, o novato, ele tem uma taxa de erro de 20 graus para cima. Pelo menos. Um erro de 20 a 30%, como a gente viu aí, né? 20 graus de erro em 250 graus, então nós estamos em torno com 10% de erro. Nesse caso. Temperaturas menores, ele tem uma taxa de erro maior. 250 graus, nós estamos lendo 280, quase 30. Então, se for do 25, 10%, certo? Então, 250 mais 25, 275. Ele não é muito preciso. Não dá para confiar muito na precisão. Caso você vá trabalhar com algum LED, coisa assim do gênero, é melhor você colocar uns 10 a 20 graus para baixo. Então, você quer ler 250 graus de temperatura real, recomendação, eu vou colocar 240, 230. Ó, 280, quase 290 graus para 250. Agora vamos para a temperatura de 350 graus. 350 ajustado, piscando o Czinho, significa que ele está esquentando. Vamos aguardar ele terminar de piscar, só para vocês verem aqui, enquanto ele esquenta. Nós estamos com 42 watts, 46, 47, levando em consideração que também temos os 8 watts residuais aí pendurados no watímetro. Ainda está piscando, mas a gente já lê a temperatura nominal esperada alcançando. Já alcançou. Então temos 365 subindo ainda e 350 graus já estabilizados aqui pelo ferro. A pasta térmica está começando a sair fumaça. Temos 380 graus, 370 graus contra 350. 10% 35, 350 mais 30, 380. O ferro de soldar tem um erro aproximado de sempre de um pouco mais de 10% nas temperaturas elevadas. Na edição do vídeo eu vou tentar fazer uma tabelinha para aproximar o valor, para conseguir trazer precisão para esses valores do que a gente leu, com base no que eu estou falando. E a pasta de solda ressecou completamente aqui na ponta. Tá aí, pessoal. Muito bom. Feitos os testes aí, a gente viu que ele provavelmente é um ferro de soldar de 80 watts, mas ele não fica na potência nominal o tempo todo, né? Considerações finais aí da análise do ferro de soldar. Ele não alcança normalmente os 80 watts, dá alguns picos, mas esses picos a gente pode tirar os 8 watts lá ou arredondar para 10 do que a gente leu, tá? Vou tentar fazer uma tabelinha aqui durante a edição do vídeo, e ele possui uma taxa de erro elevadíssima em baixa temperatura. Porém, quando alcança 250, 300, 350 graus, de 150 a 350, se eu não me engano, que foram as temperaturas que eu li, depois eu ajeito isso daí numa tabelinha, como eu falei, a precisão dele já aproxima para 10%, o que tá bom, mas para quem trabalha com semicondutores muito sensíveis, que é o caso de LEDs, e normalmente a pastilha derrete, e o próprio componente em si trabalha com SMD, que exige uma precisão brutal de temperatura, aí o negócio é utilizar realmente a estação de solda, que ela tem uma estabilidade e precisão bem maior do que este ferro de 80 reais. Mas comparando esse ferro de soldar com o Ikari da vida, só a título de referência, eu vou buscar o Ikari que eu tenho e vamos avaliar a temperatura que ele apresenta, só para constar aqui.
procedendo aqui o teste então, com o nosso ferro Ikari. Vamos conectar a tomada e a gente já vai poder ver o watímetro acusando. E a gente já faz os devidos cálculos aí. Já estava lá. Lemos 21 watts. Então a resistência que está no meu ferro, apesar de estar dizendo 30 watts, certo? Apesar de dizer 30 watts, mas ele não está lendo 30 watts. Vamos aqui a pasta térmica, tirar um tiquinho de pasta térmica para fazer aquele mesmo acoplamento, devidamente besuntado a ponta. Agora vamos fazer a leitura. Continua com 21.4, nós temos 22 graus lidos. Ferro Ikari 30 watts, mais que Le20. Ele ainda deve estar esquentando e nós já estamos passando os 180 graus dos ferros de soldar. A solda amolece a partir dos 180 graus. Então nós estamos aí, com a temperatura subindo. Ainda persiste subindo. Já alcançamos 220 graus. 21 watts de consumo, 248 graus. Nessa altura do campeonato, né, o ferro de soldar já derrete qualquer solda sem dificuldade, né? E ele segue esquentando. A título de informação, nós estamos com 115 volts na minha rede elétrica. Como o ferro de soldar é um dispositivo com bastante inércia térmica, a flutuação só vai aparecer, a elétrica só vai refletir na temperatura com certa permanência de tempo. Seguimos em direção aos 300 graus de temperatura e persistimos com 21.7 watts, 22 consumo. Já alcançamos os 300 graus. Que ele seja entre 300 e 310 graus, mais ou menos, 320, agora ele voltou a subir. Talvez porque a potência também subiu, deve ser derivado da subida da rede elétrica. Nós estávamos com 114, 115 volts, agora está com 116. Agora a gente está começando a ter reflexo na temperatura do ferro de soldar em função da tensão da rede elétrica. Apesar da tensão ter abaixado, persiste subindo ainda mais um pouco. 330 graus. Novamente, está começando a sair fumaça da pasta térmica. A gente vê que ele bateu em 340 e agora ele está começando a reduzir um pouco. E a potência também caiu um tico. Estabilizou em 320 mais ou menos. E voltando a subir. A gente pode, acho que, tomar como referência do ferro Ikari que ele gira entre 320 e 340 graus de temperatura. Foi mais ou menos isso que ele vem flutuando. Ok, então damos por encerrado o levantamento da temperatura e potência do nosso Ikari velho de guerra. Vamos considerar entre 320 e 340. Muito bem, depois de feito o levantamento de temperaturas do nosso ferro clássico Ikari, vamos aos parâmetros dele na tabela. Então já vou colocar aqui para vocês verem, junto ao lado do nosso estreante mini ferro de estação digital 908S. Daí nós temos no ferro clássico Ikari, ele especifica uma potência de 30 watts, mas a gente leu 20 watts de potência. Ok, o ferro está preparado para 127 volts. Como infelizmente a rede elétrica da minha residência não chega nessa tensão, pode ser que no local onde você esteja chegue. Então pode ser que essa potência aumente. Acredito que não muito significativamente, já que nós estamos falando de 115 para 127, são 12 volts a mais em cima de 115, então girando em torno de uns 10, vamos lá, 115 para 127 nós temos 10,43 de diferença entre um e outro, 10%. Então se a gente levar em consideração 320 e a gente puser 32 graus, a gente alcança 352 graus, chegando próximo do máxima que o fabricante explica. O fabricante, eu procurei agora há pouco, ele não especifica a temperatura média constante, ele especifica uma temperatura máxima de 360 graus, tá? Então não dá para saber. O
que a gente soube foi o que eu li agora na bancada com vocês, que é a leitura do meu ferro gira em torno de 320 a 340, grosso modo tá próximo dessa delta de temperatura para baixo aí, tá? Então, ok, vamos dar ponto positivo para o fabricante, que é o ferro clássico SC30. Agora vem o grande detalhe, o preço do ferro Ikari gira em torno de 29, portanto R$30 até R$55. Falamos do ferro clássico Ikari, agora vamos falar do nosso ferro estaçãozinha de solda. Como vimos, o nosso 908S, a gente tem uma média de 50 watts de potência, com alguns picos próximos de 80 watts, provavelmente concordando com o que o fabricante especifica, que a resistência interna é de 80 watts. A primeira leitura que fizemos, 180 graus, lemos 210 com erro de 30 graus. Isso gera 14% de erro. Na leitura 2, ajustado ele para 250 graus, tivemos uma leitura de para cima de 270 a 280. Isso gerando um erro de 20 a 30 graus de temperatura. Portanto, dá em torno de 10,7%. E a mesma coisa acontece com a 350 graus. A gente leu em torno de 370 a 380, em torno de 20 a 30 graus novamente de erro de leitura. 7,89% comparado com os 350, que afinal das contas os valores estão mais próximos. Então, ou seja, esse ferrinho de solda, quando tende a usar temperaturas mais elevadas, ele tende a ganhar mais precisão. Mas isso nós estamos falando hoje. Eu já estou sendo spoiler de novo para o segundo vídeo. Aguarde o segundo episódio. No momento da edição desse vídeo, eu já fiz a filmagem da segunda parte. Então aguarde. Agora vamos ao finalmente. Preço. Nós temos um preço em média, eu paguei 80 e alguns quebrados aí nesse ferro. Nós temos em média de 90 a 130 reais, passando às vezes lá em cima por 190 reais também no Mercado Livre. Às vezes são os paraquedistas que jogam o preço lá no alto, quem comprar comprou, certo? Mas, pois bem, vou frisar, aguarde o episódio 2, porque o episódio 2 também tem informações importantes. No momento deste fechamento que eu estou gravando aqui, tá? Já fiz a gravação do episódio 2, novamente estou sendo repetitivo outra vez. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Pelo menos, ao momento, é vantajoso ter-se uma estação, um soldador digital desse pequenininho, comparativamente com os nossos clássicos, certo? Tá? E o detalhe, né? Esse custa 90 reais no preço mínimo, esse no preço mínimo 29 reais. Porém, tecnologia clássica, anos 60, 70 e 80, 90. Esse aqui já, lançamento dos últimos anos. Você consegue controlar a temperatura. Ok? Então, pelo momento, eu digo que recomendo sim você comprar a estação 908, mas eu vou deixar frisado e para o episódio 2, assista lá depois também, um aspecto muito importante, o controle de temperatura deste carinho. É o que nós vamos falar no episódio 2, 5 meses depois, que é hoje, né, no fim da edição desse vídeo, que você vai estar acompanhando aqui no Videolog do Luluyan. Escreve aí nos comentários o que você acha, o que você prefere, se você prefere a estação de solda na bancada, se você prefere uma estação de solda, mini estação de solda portátil, ou se você prefere os nossos velhos de guerra e com as tomadas antigas também, os nossos Fami, Ikari e companhia. Escreve aí embaixo, quero saber o que você acha. Ok? Então, novamente, aproveitando, não se esqueça de inscrever-se clicando no botão aí embaixo. Clique também no sininho para você poder ser avisado toda vez que sair um vídeo novo no canal. Gostou do vídeo? Dê o seu like aí, compartilhe com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Facebook. É sempre bom ter alguma informação útil, certo? E aqui a gente faz a informação com ferramentas, não é no achômetro. Tá? Então, se eu acho que vai durar, só o tempo vai dizer. Mas daqui uns 6 meses, um ano, a gente volta e fala de novo desse equipamento, dessa ferramenta. Um ferro de soldar baratinho. Eu não vou deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo,
porque o anúncio, quando eu adquiri esse ferro de solda, o anúncio entrou em status de pausa, mas vocês viram aí que basta fazer uma busca de ferro de solda, aparece uma miríade de modelos, e quem sabe eu compro um Aneng para avaliar um genérico, né? Porque esse aqui é uma marca barbante, não sabemos que marca que é, apenas ele diz 908S, 80 watts, e SD Safe, que significa Electrostatic Device Safe. Ok? Então é isso aí. Videolog do Luluyan se despedindo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça, de novo, inscreva-se, que a maioria dos visitantes entra no canal e não se inscreve. Inscreva-se, importante. E dê o seu joinha. Ok? Muito obrigado. E Videolog do Luluyan ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.